Funding for this program is provided by Annenberg CPB to advance excellent teaching. Uma obscura seita judia segue os ensinamentos de um profeta herético que diz ser o Filho de Deus. Como o culto de Cristo suportou a força do Império Romano e depois tornou-se seu aliado. A ascensão da Igreja, neste episódio de A Tradição Ocidental. Agora, o professor da Universidade da Califórnia, Eugene Weber, em sua jornada através da história da civilização ocidental. No último episódio, paramos no início do cristianismo, quando Cristo e seus discípulos ensinavam aos judeus um tipo de judaísmo reformado, onde a longa tradição dos profetas hebreus prometiam a vinda de um Messias, que constituiria o reino de Deus na terra. Jesus parece ter ensinado que não haveria reino, mas sim o dia do julgamento, que chegaria logo, quando o pecaminoso seria punido e o virtuoso recompensado. E assim a mensagem era: abandone todos os pecados enquanto ainda há tempo. Era definitivamente uma despedida da ortodoxia, mas ainda não havia a ideia de separatismo nas comunidades cristãs, isto é, até São Paulo aparecer. Paulo era um cidadão romano, nascido na cidade de Tarso, na Ásia Menor. Ele era um rabino e um fariseu, em outras palavras, um judeu bastante ortodoxo. E como judeu ortodoxo, perseguia os cristãos, a quem via como heréticos e um perigo ao judaísmo. Mas em 35 depois de Cristo, 5 anos após a crucificação de Cristo, Paulo teve uma visão na estrada para Damasco e tornou-se convencido que Jesus era o Filho de Deus. Esta é uma versão do século XV da conversão de Paulo. Ele acabou sendo o grande organizador, o grande relações públicas da jovem fé. E, na verdade, tornou o cristianismo competitivo com outras religiões. Ele ampliou o âmbito, recrutando fora do grupo restrito de pessoas que obedeciam à lei judia. Admitia não-judeus sem pedir que fossem circuncidados primeiro e sem insistir que respeitassem as leis rituais, principalmente as leis que diziam respeito à comida. Provavelmente fez isto pois estava com pressa. O fim do mundo estava próximo e ele não podia perder tempo com banalidades. Mas vale a pena lembrar que Paulo e seus seguidores puderam espalhar o cristianismo devido às estradas de Roma e à paz de Roma, bem como sua habilidade e o apelo da religião. Era Roma que unia o mundo mediterrâneo. Igualmente importante foi o koine, o dialeto grego comum que se espalhou de leste a oeste, tornando todo o Mediterrâneo um mundo bilíngue, onde os viajantes podiam ser compreendidos em toda a parte. São Paulo escreveu aos romanos em grego, e até o início do século III depois de Cristo, a linguagem da liturgia cristã na Igreja de Roma era o grego. Foi também para o grego que as escrituras hebraicas foram traduzidas 2 séculos antes de Cristo. Esta tradução, extremamente importante, foi terminada na Alexandria helenística, com sua grande comunidade judia. Foi chamada de o Septuaginta, latim para 70, pois supostamente houve 70 tradutores. E assim estava pronta para os primeiros missionários cristãos,
quando começaram a levar sua mensagem pelo mundo. Nas sinagogas, que podiam ser encontradas em cidades helenísticas como esta, adora Europas, as traduções das escrituras hebraicas eram lidas e estudadas. E acho que nem a igreja cristã, nem Paulo, teriam ido muito longe sem o Septuaginte e as sinagogas, e sem escrever o Novo Testamento no Koine grego desde o início. Portanto, há uma conexão crucial de fatores. Primeiro, a conquista do Império Romano, que uniu o mundo mediterrâneo. Segundo, a criação helenística de uma linguagem comum para este mundo. Ambos eram pré-condições para o avanço do cristianismo. Entretanto, com o passar do tempo, os judeus tornaram-se cada vez mais hostis aos cristãos, e os cristãos também tornaram-se mais hostis aos judeus. Para os judeus, os cristãos eram hereges. Aos cristãos, os judeus eram obstinadamente cegos ao que era tão evidente e tão sagrado. E assim, o cristianismo separou-se do judaísmo. Abandonou a trilha relativamente direta do pensamento religioso judeu e, indo para o Oriente, pelas margens do Mediterrâneo, começou a apelar a um novo público e a desenvolver uma teologia própria. Este avanço do cristianismo foi fomentado na segunda metade do século I por uma grande revolta dos judeus contra Roma e uma onda de antissemitismo que varreu o leste na mesma época. Mas o general romano Tito sufocou a revolta e saqueou o templo judeu em Jerusalém em 70 d.C. Esta é a procissão romana com os despojos de Jerusalém. Nessa época, os cristãos ainda eram uma seita judia e foram afetados emocionalmente pela derrota humilhante. Mas então duas coisas aconteceram. Por um lado, muitos cristãos tinham um ódio intrínseco do poder secular. E por outro, como se pode ver por esta moeda com a inscrição Judéia capturada, as comunidades judias estabelecidas e a força da religião judia ortodoxa temporariamente desabaram. Assim, foi fácil para os cristãos se liberarem. A Jerusalém terrena havia sido destruída, e agora a versão ideal poderia ser melhor projetada no paraíso, sem a preocupação de verdadeiras nações ou governos. O resultado de tudo isso pode ser encontrado na sugestão feita por Origen, um professor cristão que viveu na Alexandria no século III. Origen escreveu que cristãos não devem tomar parte no governo dos estados, e sua única preocupação deve ser a nação divina, isto é, a igreja. Alguns religiosos foram ainda mais longe, negando o mundo e seu próprio corpo, que na dicotomia entre espírito e carne obteve um distante segundo lugar. Distribuíram suas propriedades, jejuaram, flagelaram-se, e Origen defendia a completa castidade e provavelmente foi castrado. Se a igreja tivesse cedido a Origen, sua história teria terminado ali. Mas, felizmente, São Paulo sugeriu que era melhor casar do que queimar. Ainda assim, as ideias não mundanas, antisseculares de Origen, continuaram influentes. E enquanto o Império Romano se desintegrava, os religiosos observavam com um certo desinteresse. Exercitavam seus talentos em controvérsias teológicas e na difusão de comunidades monásticas, como esta na Grécia, desligadas do mundo pecaminoso, onde cristãos podiam concentrar-se na salvação pessoal e passar a vida em contemplação e penitência. Pode ser discutido, e o foi na época, que esta atitude tinha um pouco de birra, uma fuga do mundo, quando o mundo parecia difícil de suportar, negando valores terrenos para assegurar-se contra as perdas. Também pode ser discutido que quando se nega certos valores,
pelo menos por implicação, a afirmação de valores alternativos. Mas para muitas pessoas na época, mesmo este aspecto positivo era muito parecido com algo negativo. E para entender isto, temos que imaginar como eram vistos estes primeiros cristãos pelos respeitáveis donos de propriedades nos 3 primeiros séculos depois de Cristo. Para começar, muita gente achava que os cristãos eram loucos ou bêbados. A ressurreição de Cristo e a ascensão eram incompatíveis com a ciência natural. E para um pagão intelectual, aceitar a encarnação de Deus na forma humana de Jesus seria como um homem moderno negando a evolução das espécies. Ele teria que abandonar não apenas o conhecimento mais avançado e racional disponível, mas, por implicação, toda a cultura greco-romana que fora marcada por esse conhecimento. Mas a acusação definitiva foi a que um alto sacerdote levou ao governo romano contra São Paulo, quando reclamou: "Este homem é um sujeito nocivo e causador de incitação entre todos os judeus do mundo, e um chefe de motim da seita dos nazarenos." E o ponto é este: estes cristãos são perigosos. Insistem que todos os homens são irmãos, que o mendigo é tão bom quanto o cidadão sólido, que o escravo é igual a seu mestre, em essência, se não em fato, pois isto não impedia que os cristãos tivessem escravos. Resumindo, eles negam o valor de tudo aquilo que é caro à sociedade. O bom pastor oferece salvação, não dinheiro, família, propriedade ou sucesso, ou serviço ao Estado. Abandona teu pai, tua mãe, teu irmão e segue-me. Que bem tudo isso fará se você perdeu a alma? O que era ainda pior, os cristãos negaram até o poder final do imperador, o valor do poder imperial e da justiça imperial. Claro, a César o que é de César, mas há um limite do que pertence a César. E isto significa que para os cristãos há um poder maior que o Estado. Há um bem ou propósito definitivo que pode não ser o bem ou propósito definitivo do Estado. E este propósito, o propósito de Deus entrar em atrito com o de César, não há dúvida de qual deles os cristãos seguirão. Pense um pouco no caráter revolucionário de tais ideias sendo difundidas numa sociedade onde o valor material reina supremo. Ideias que agradavam os proletários, principalmente perto dos portos e das cidades do Levante. É uma sociedade onde deuses, como Diana aqui, eram antropomórficos, com forma e personalidade humanas. Onde o imperador era Deus, onde a unidade imperial clamava mais e mais pela unidade religiosa e pela subordinação de opiniões privadas ao Estado. Assim, os cristãos eram perigosos e eram subversivos, pois seu sucesso ameaçava não apenas ao Estado, mas toda a base estabelecida e aceita da vida social e do valor social. Quando Cristo diz: "Meu reino não é deste mundo", ele quer dizer que o mundo é irrelevante, o que desafia toda a noção estoica de comunidade-cidade. Quando ele diz: "Arrepende-te, pois o reino de Deus se aproxima", o reino de Deus significa o fim da política na Terra, se definirmos política como uma tentativa razoável de organizar a sociedade humana. Por outro lado, muito do que os cristãos diziam combinava com a tradição estoica. O foco na salvação individual, a cidade divina, aspirada pelos puros, a rejeição de diferenças nacionais ou sociais e, acima de tudo, altos valores morais. Tudo parecia familiar,
ou poderia ser feito para parecer familiar. Assim como, em outro nível, era o aspecto místico do cristianismo e sua promessa de uma revelação especial, uma estrada especial para a salvação, como as outras chamadas religiões mistério, o culto de Mitras e Ísis e assim por diante. Mas a arma realmente secreta dos cristãos foi que logo desenvolveram uma organização disciplinada que se espalhou por todo o império. Tudo começou com o fato de que os cristãos tinham um livro, a Bíblia, cheia de potentes promessas e histórias de milagres, que trazia os contos confirmados por pessoas que eram praticamente contemporâneas. Os cristãos, como um grupo prático, realizavam reuniões, leituras e discussões sobre o Evangelho e tiraram vantagem do respeito romano pelas tumbas e organizaram-se legalmente como sociedades de sepultamento. Esta é uma de suas catacumbas, seus túneis de sepultamento subterrâneo. Isto significa que, mesmo quando as autoridades perseguiam os cristãos, geralmente respeitavam as catacumbas, pelo menos até o século III, quando os cristãos já estavam bem organizados. Havia também o fato de que, embora o cristianismo fosse tão misterioso quanto qualquer outro culto mistério, era bem mais barato de se afiliar. A iniciação de um adorador no Mitras pedia um touro. Iniciação para o culto de Ísis pedia uma série de presentes e sacrifícios. Mas, se você quisesse adorar a Cristo, não havia despesas iniciais. E a maioria das reuniões da igreja eram como piqueniques da escola dominical. Era agradável e era econômico. Mas se você quisesse, e provavelmente iria querer, poderia doar óbolos à igreja. No século III, a igreja estava rica. Doação de óbolos era uma transferência criteriosa de capital deste mundo para o outro, um tipo de seguro contra incêndio. Estas contribuições e legados acumularam nas mãos dos bispos e foram devotadas quase que exclusivamente à caridade, e não apenas à cristã. É possível imaginar a alavanca de poder que esta caridade cristã era, enquanto a organização romana desintegrava. Conforme a miséria aumentava e as grandes cidades enchiam-se de pobres famintos e os homens eram expulsos do trabalho ou de suas terras pelos bárbaros ou nobres ou coletores de impostos. E os bispos cristãos que controlavam os óbolos eram os únicos homens honestos que havia. Os únicos homens honestos poderosos que havia. Os governadores das províncias e os outros magistrados eram fantoches de sangue azul, designados por 1 ou 2 anos para agir como figuras de proa de um serviço mal pago e, portanto, corrupto. Assim, no século III, o bispo surge como uma figura permanente de sua cidade, dedicado a seu trabalho, a seu rebanho e responsável apenas a Deus. No século seguinte, ele oferece algo que todos querem, um acerto grátis, rápido, não corrupto de litígios por arbitragem. E isto é procurado por pagãos e hereges, assim como cristãos. Assim, a igreja torna-se uma força a ser considerada até no século IV ser oficialmente reconhecida pelo Estado romano. Isto aconteceu após mais uma guerra civil entre os rivais ao trono do Império ter terminado com a vitória de Constantino, who enlisted the support of the Christians against his chief opponent, his opponent who worshipped Sol Invictus, the invincible sun, as most soldiers did then. Constantine, who was emperor from 306 to 337,
was given to visions and conversions. He had shifted from one god to another before. This time, however, a vision told him that the sign of the cross would bring him victory. And so he put the cross on his banner and on the shields of his soldiers, and it worked. In 312, Constantine defeated his chief rival, Maxentius, at the Milvian Bridge near Rome. And soon after this, his Edict of Milan granted full toleration to the church and freedom of worship to all Christians. It also established an alliance between the Christian church and the Roman state that was going to last a very long time. Within a few decades, tolerance for Christians turned into the right for Christians to be intolerant of any other faith or church, and to tear down temples like this temple of Artemis in Jordan. Around 400, public paganism was suppressed, the temples were closed everywhere, the statues broken up, often by Christian mobs, and the proud inscriptions proclaiming the unshakable alliance of cities and their gods were carted away to pave the public highways. For the Jews during this period, there were pogroms, organized massacres which enlisted the anti-Semitism of the urban Greeks in the cause of God. For the pagans, there was the closing of the schools, the closing of temples, persecution, sometimes lynchings, as happened with Hypatia, a distinguished lady of Alexandria who went in for philosophy and mathematics. As described by Edward Gibbon, the historian who didn't like early Christians very much, Hypatia was torn from her chariot, stripped naked, dragged to the church, and inhumanely butchered by a troop of savage, merciless fanatics. Her flesh was scraped from the bones with sharp oyster shells, and her quivering limbs were delivered to the flames. The just progress of inquiry and punishment was stopped by seasonable gifts. Thus, Gibbon. By the time this happened in 415, the Christians were reserving most of their passion for fighting each other, and they invested far more fury and energy in persecuting fellow Christians than they did in hurting non-Christians, especially as non-Christians were becoming ever more scarce. What you get now is the clash of groups holding strong views on things like diet, marriage, property, clothing, which could and often did lead to violence. Above all, you get doctrinal discord about the Trinity, the union of the Father, the Son, and the Holy Ghost, which is a difficult concept anyway, and especially about the nature of Christ himself. Is Christ a man who becomes God? Is he a God who temporarily becomes a man? Is he a God who is God and man at the same time? And is he equal to God the Father, or subordinate as a son should be? This may sound like hair-splitting, but a lot of blood was shed, and a lot of people suffered for each of these views. Rival doctrines also became associated with this region or that. They became part of what we might call a national or tribal identity. For example, the city of Constantinople stood for a Christian God who combines two natures in one. Alexandria stood for one nature only. From then on, when one province or people or political party fought another, it would very often be as orthodox against heretic on behalf of one doctrine or another.
As long as Christians had been part of an alternative society, their shrines had been harbors in a world ruled by demonic powers. But now, the alternative to society had become the society. The shrines proclaimed the greatness of God and of his church, and they also provided arenas where battles between Christians could be fought out. The Christian himself had been an athlete in Christ, committed to a wrestling match, an agon, as the Greeks called it, a match against evil and darkness and his own lower nature. Now that the churches were full, he could wrestle against those whose idea of truth, especially Christian truth, was different from his own. And this was to bring centuries of conflict, as we shall see in the programs ahead. Funding for this program is provided by Annenberg CPB to advance excellent teaching. For information about this and other Annenberg CPB programs, call 1-800-LEARNER and visit us at www.learner.org.